Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para outra sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então, alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho, perdoa os nossos pecados. Hoje o Senhor nos ensina que o pecado nos paralisa naquela situação. Quando a gente está vivendo uma vida miserável de pecado, uma vida indigna com a gente mesmo, a gente não consegue crescer espiritualmente, não cresce financeiramente, não cresce emocionalmente, a gente fica estagnado, fica doente. Aquela situação nos consome, vai corroendo todo o nosso ser. O pecado é uma doença que consome toda a pessoa e ela torna cada dia mais sofredora, indigna. É como uma paralisia, que aquela pessoa não consegue andar. Essa história é a história que vai acontecer a conversão de São Mateus. Ela é narrada por São Lucas, mas ela aconteceu lá em Cafarnaum, essa história. Que Mateus estava na coletoria de imposto. Foi por causa desta graça que Mateus mudou de vida. Então não foi só a cura daquele paralítico, porque os amigos levaram ele e Jesus estava em casa, abriram um telhado e introduziram aquele homem na frente de Jesus por uma corda, né? Para dizer que o verdadeiro amigo é aquele que te leva para ser uma pessoa nova, um homem novo. Te leva para Deus. Então, você quer saber quem são os seus amigos? É aquele que está te levando para Deus. Aquele que te leva a viver as coisas de Deus. Não quer que você viva uma vida de pecado. Que você não fique paralisado naqueles pecados, naquela miséria. Porque este homem estava paralisado por causa do pecado. Porque Jesus vai dizer: teus pecados estão perdoados. E ele vai se colocar de pé. Para mostrar que muitas vezes essa situação nos deixa estagnados na vida, né? Em muitos casos Jesus dizia para a pessoa: sede curado, quando era uma doença, uma enfermidade, algo que não era do pecado, Jesus dizia: sede curado. Mas quando era pecado, Jesus dizia: teus pecados estão perdoados. Para mostrar o que acontece com a pessoa que vive uma vida ruim. Ela vai viver uma vida paralisada, não cresce, né? E assim hoje Jesus está dizendo, por isso que quando nós somos perdoados, quando você vai confessar os seus pecados, Deus te perdoa através do sacerdote. Por isso ele deu esse poder aos homens. A quem ele confiou,
Por isso, quando Jesus está lá junto com os seus apóstolos, ele vai dizer a Pedro: a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Então, às vezes, a gente tem que fazer um exercício de endurecer, às vezes, para ver até onde está o conhecimento, até onde está a consciência daquela pessoa. Às vezes, Deus endurece o coração do padre para apertar o parafuso, para ver se a pessoa está disposta a mudar mesmo. Às vezes eu fico assim meio... O pessoal acha que eu sou bravo, mas não sou bravo, não. Às vezes a pessoa vai conversar comigo, eu aperto o parafuso. Não dou muita colher de chá, não. Porque quando eu fui confessar, muitas vezes o padre que eu ia confessar era um ótimo confessor, mas muito exigente. Eu sempre conto que um dia eu fui lá confessar um pecado, que eu já tinha confessado uma semana, confessado na outra semana. Eu era confessor de segunda-feira, toda segunda eu ia confessar. E aí um dia eu cheguei lá, o padre falou: qual que é o seu pecado? Eu contei o mesmo pecado da segunda-feira passada. Ele disse: some daqui, levantou, vai embora. Cria vergonha na sua cara, abriu a porta do confessionário assim, eu saí para fora e me mandou embora, some daqui. Cria vergonha na sua cara, não volta com esse pecado. Todos da segunda-feira sumiu de perto. A lista, a filha era grande, não ficou um, porque todos aqueles eram sem vergonha da segunda-feira. Então, eu aprendi muito com aquele padre. Quando eu chegava lá, a minha lista foi só diminuindo. Porque às vezes a gente cria uma lista de pecado, né? A gente cria uma lista. Tem gente que tem lista, já tem lista. Gente, isso é falta de vergonha na cara, ter lista de pecado. Não é? Não é falta de vergonha? É falta de vergonha na cara, gente. Porque você pode ter lista de supermercado. Pode ter lista para fazer deveres de casa, né? Mas lista de pecado é muita sem vergonhice. Estou dizendo assim para a gente entender, né? Porque se eu olho, eu faço a lista, eu posso até fazer a lista para ver quantos que eu tenho. Mas eu deixo, às vezes, eu me lembro que eu pregava no meu guarda-roupa os pecados, e aí eu trabalhava os pecados. Trabalhava 3 naquele mês. Depois, no outro mês, mais 3. Para chegar no final do ano, já ter só 2. Mas eu não deixava a lista lá para crescer, não. Eu tinha vergonha de olhar aquela lista, mas ela ficava lá, para me lembrar qual é o pecado que eu tenho que trabalhar. Porque você tem que fazer uma sese, para você não ficar paralisado nos pecados, né? E a gente vai aprendendo com Deus a vencer. Por isso aquele homem saiu dali andando. E todos glorificavam a Deus, porque todos vão glorificar. Porque a hora que encontrar com você uma pessoa nova, ele falou: nossa, aquela pessoa é tão safada, olha como é que ele ficou. Né? Ficou tão bom, ficou tão educado. Ele era brigão, xingava, ofendia, machucava. Agora virou um homem novo. Nossa, mas como, olha, o que aconteceu com você? Aí você vai profetizar, né? Olha, rapaz, foi encontro pessoal com Deus. O padre lá me endureceu o pescoço comigo. Eu tive que mudar de vida, né? Fui lá, Deus me deu uma correção, Deus me curou, Deus me devolveu a alegria para o meu coração, devolveu a paz, devolveu o amor, devolveu a vida para mim. Antes eu estava paralisado naquela miséria, agora eu sou livre, agora eu posso sair de casa, já não tem mais aquele vício, já não tem mais aquelas palavras que eu machucava. Antes eu ficava irritado, nervoso com qualquer coisa, agora eu parei, né? Antes eu xingava, agora eu parei de xingar. Antes eu falava mal, agora eu parei de falar mal, né? Ah, você era assim? Era mesmo, você tem razão, era essa pessoa. Graças a Deus que Deus me tirou da miséria. Deus me devolveu a vida nova que eu precisava, né? Essa é a alegria, né? Porque às vezes a primeira leitura mostra como que às vezes é um falso profeta, né? Amazias era um falso profeta, porque ele ficava fazendo as coisas por interesse. Então ele fazia as coisas para Deus por interesse. Usava o nome de Deus para se beneficiar, mas estava a serviço do rei. Mesmo que o rei estava errado, mesmo que o rei pecava, mesmo que o rei mentia, mesmo que o rei era desonesto, mesmo que o rei prostituía, Amazias passava a mão na cabeça do rei. Porque tem pessoas que assim te chamam para fazer o quê? Te protege.
Ah, não, ninguém vai ficar sabendo, pode ficar tranquilo, vai, faz mesmo. Vamos sair, vamos beber, ninguém vai saber. Larga de ir na igreja, deixa de rezar, vai pedir para você fazer um monte de coisa, porque é um falso amigo, é um falso profeta. Os de Deus vai te carregar para Deus. Vai fazer você se apresentar diante de Deus para você ser um homem novo. Os falsos vão te levar para a vida que não te dá dignidade. Você tem que saber. Amigo que fala mal do outro para você, não está sendo seu amigo, não. Amigo que calunia o outro perto de você, ele está querendo que você proteja as misérias dele, não é amigo. Amigo é aquele que te leva para Deus, para as coisas de Deus, vai santificar a sua boca, o seu coração. Ah, fulano fez isso, e vai reclamar, e você vai escutar e vai dizer para ele, vamos rezar por essa pessoa, pedir que ela mude, que isso não aconteça mais na sua vida. Aí você também está sendo amigo dele. Né? Então nós podemos ser esse homem que vai curar o coração de outro, não fazer como Amazias, proteger, porque aí Deus decretou o que iria acontecer na vida dele. Olha, está vendo? Porque você está protegendo o mal, acobertando as coisas desonestas do rei, você vai perder a sua casa, a sua família, vai perder seus filhos, e você vai morrer por causa disso. Para dizer que o pecado nos mata, nos leva a uma vida de morte, não vai trazer vida para ninguém. Né? Então Deus hoje mostra para nós que quando nós somos perdoados, nós somos curados e somos libertados, e aí nós vamos voltar a andar com alegria, sermos sinal de alegria de Deus para todo mundo, né? Sinal de bênção, de vida, sinal para a nossa casa. É tão bom, né? Me lembro de um senhor que ia na minha paróquia e ele ficava lá atrás, às vezes a mulher dele tocava na igreja, as filhas cantavam, e ele às vezes chegava embriagado. Um dia ele chegou lá na igreja e ficou lá atrás, embriagado. Eu vi ele lá atrás da missa. E aí, quando acabou a missa, as filhas dele saíram e foram lá para conversar com ele, porque ele estava lá embriagado. Aí a mulher passou, conversou com ele, e ele ficou lá sentado. E aí depois, eu lá ia fechar a igreja, ele falou assim, padre, hoje eu vou deixar minha cachaça aqui, porque a palavra de Deus hoje chegou no meu coração e disse para mim criar vergonha na cara. Porque aquele dia era um profeta de Ezequiel que falava, muitas vezes nós temos que criar vergonha na cara. E aí ele falou, a partir de hoje eu não bebo mais. E a partir daquele dia ele começou a ir na igreja, começou a tocar violão, começou a cantar, junto com a família, e até hoje está lá. Então, às vezes é preciso que a gente leve um puxão de orelha de Deus para que a gente possa começar a vida nova. Né? Agora, não espere Deus puxar a sua orelha, viu? Porque o puxão da orelha em Deus é terrível. Deus vai te dando a oportunidade, me dá a oportunidade, vai me dando, mas chega uma hora que Deus... Aí, quando Ele passa o facão, meu amigo, Jesus diz que vai chorar, ranger os dentes e chorar como criança. Eu já vi muita gente chorar compulsivamente lá no hospital. Aí a coisa, o médico diz assim, você vai morrer, não tem nada que pode te salvar, meu amigo, reza. Aí ele vai pensar em Deus e ele vai lembrar tudo que ele fez contra Deus. E aí vai ver choro e ranger de dente. Então não espera, né? Não espera chegar na paralisia para Deus te curar, não. Aproveita enquanto você está com força e começa agora, né? Vamos curar as nossas paralisias, nossas misérias, nossos pecados, enquanto a gente tem força. A misericórdia de Deus está aqui. Enquanto você está aqui dentro, a misericórdia está agindo. A partir do momento que você deixa, a hora que você cair nas mãos de Deus, é justiça. Não tem misericórdia, não. Acabou. Só enquanto você está vivo tem misericórdia. A hora que você morre é justiça. Você tem que lembrar sempre disso. Não tem misericórdia depois de morto, não, viu, gente? É só aqui, enquanto você caminha.
Porque você tem tempo de arrepender, confessar e se libertar daquilo que te prende e te amarra. Fechamos nossos olhos por um instantezinho. Eu não sei qual é os seus pecados, mas saiba que ele está te matando, está te destruindo, está te escravizando, está acabando, paralisando a sua vida numa miséria. Eu não sei qual que é a sua lista de pecados. Se tem, elimina. Deus hoje está pedindo para você ser esse homem novo, para você levantar e andar em Deus, colocar a sua vida em Deus. Que o Senhor nos dê essa graça no dia de hoje.